Você já notou como Deus trabalha na nossa vida através de ciclos, através de estações? Assim como ele fez o verão, o outono, o inverno e a primavera, assim também é na nossa vida, estações, ciclos. E eu tenho algo para compartilhar com vocês sobre isso hoje, porque eu tenho vivido essa fase de troca de estação, de ciclos, e eu aprendi vivendo isso. Eu aprendi na prática mesmo, quando Deus, nos últimos anos, ele veio trabalhando na minha vida de uma forma onde ciclos foram encerrados e ciclos foram iniciados. Um ciclo se iniciava, meu propósito se cumpria nesse ciclo, e depois se fechava esse ciclo e depois começava um outro ciclo. Quando eu passei por essa fase, eu não compreendia, né? Eu não tinha o discernimento do que estava acontecendo ali naquele momento. Então, quando isso começou a acontecer comigo, eu não tinha ainda o discernimento, né, do que estava acontecendo ali. Porque quando um ciclo começa a se encerrar na nossa vida, parece que tá tudo bagunçado. Parece que as coisas estão tudo fora do lugar. Só que antes desse ciclo se encerrar, Deus, ele apresenta sinais, né? Então, assim como uma mulher, ela está prestes a dar luz, onde antes dela dar luz, ela começa a sentir contrações e entrar em trabalho de parto para que esse bebê ele nasça, assim também Deus faz isso na nossa vida. É tanto que ele compara a vinda do Senhor Jesus, ele traz a questão das dores de parto, né? Antes de anteceder o grande acontecimento que é a volta do nosso Salvador. Ele traz as dores de parto como sinais. Assim também é a forma como Deus faz na nossa vida quando algo está para acontecer na nossa vida, quando uma bênção está para chegar, quando um tempo novo está para nascer, quando a gente está para entrar numa nova fase, um novo ciclo. A pressão aumenta, Deus começa a enviar sinais, a pressão sobre nós aumenta, nós começamos a ficar com um sentimento de desconforto. Alguma coisa dentro de nós começa a mudar. Eu falo isso por experiência própria. Deus faz desse jeito na nossa vida. Ele faz dessa forma, nesse movimento. Ele gosta desse movimento, sabe? Deus faz esse movimento na nossa vida, muitas vezes é para nos empurrar para o cumprimento do propósito que ele tem na nossa vida. O cumprimento do nosso chamado, para o cumprimento do propósito que ele tem na nossa vida. Então, eu aprendi isso vivendo. E as experiências que eu tive, algumas foram assim, bem, como eu posso dizer, foram fases que eu tive que aprender e tive que aceitar também, sabe? Não foram fases que foram muito fáceis, não. Sabe, quando Deus está encerrando um ciclo na nossa vida, muitas vezes vai ser totalmente desconfortável para nós, vai ser doloroso, a gente vai ter que deixar para trás. E eu tenho uma palavra com base nisso, que é a palavra que Deus me ministrou quando ele começou a falar comigo sobre essa questão de ciclos. Isso é algo que a gente vê, a maioria das pessoas pregam, falam sobre isso, as pessoas na internet, aqui no YouTube, tem vários vídeos sobre isso, mas, gente, é uma questão que é de verdade, é verdadeira, porque eu tô aqui também testemunhando para vocês, né, outras pessoas, vocês já devem ter ouvido outras pessoas falarem sobre isso, e eu também queria falar também, né, queria entrar nesse meio e dizer também, porque isso é verdade, acontece. Sabe como que eu entendi que isso acontece na vida das pessoas? A primeira coisa que eu comecei a notar é que quando você está debaixo da vontade de Deus, no centro da vontade de Deus ali, você está, assim, alinhada com Ele, quando você está, colocou a sua vida, colocou os seus desejos, os seus sonhos, tudo na mão dele, entregou tudo para ele, assim, deixou com que ele guiasse a sua vida. Deus, ele começa a fazer assim, ele começa a te levar, e essa semana até eu tava comentando aqui na minha casa com o meu marido, parece que Deus, ele pega a gente na mão, e ele faz assim, ele vai conduzindo, sabe? Até que chega um ponto que você não tem mais controle da sua vida. Quem tá no controle é Deus. É essa sensação que eu venho tendo nos últimos tempos, sabe? Parece que Deus, ele pega a gente na mão, coloca ele no meio da mão dele, e ele é quem vai conduzindo. Ele é quem vai conduzindo. Ele cuida dos mínimos detalhes, de todos os detalhes possíveis, sabe? E muitas vezes tem pessoas que vão estar ao nosso redor que elas não vão estar com o mesmo discernimento que você e elas não irão compreender. Muitas vezes essas pessoas vão pensar coisas totalmente aleatórias, só que você está no centro da vontade de Deus, fazendo a vontade dele e obedecendo a ele. As pessoas, muitas vezes, elas não vão compreender. Só que você precisa obedecer, sabe? Então, isso acontece na vida das pessoas que quiseram se sujeitar a Deus, deixar o controle com ele. Porque quando ele tem o controle na mão, ele vai fazer, ele vai te movimentar, ele vai fazer, ele vai te levar para o lugar certo, para você cumprir um propósito ali. Chegou ali naquele lugar, você cumpriu o seu propósito ali, encerrou. Agora você vai para outro lugar.
Aí ele te empurra para um novo ciclo, para um novo lugar, para uma nova estação, com um propósito. Porque eu aprendi também que Deus, ele se move por plano e eita, por plano e por propósito. E eu tenho aqui uma palavra, né, que é a palavra que testifica isso, sabe? Que nada mais, nada menos que Abraão. Abraão é um exemplo disso. Abraão, ele armava e desarmava tendas, mas ele levantava altar, sabe? Abraão entendeu que a vida com Deus, ela era em constante movimento. E eu trouxe aqui 2 versículos que falam exatamente sobre isso, que está lá em Gênesis, capítulo 12, versículo 8, que fala assim, ó. Dali continuou até o monte ao oriente de Betel, onde armou sua tenda, ficando-lhe Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Também ali edificou um altar ao Senhor e invocou o seu nome. Depois, lá em Gênesis 13, no versículo 3, está escrito assim, ó. Em sua jornada, subiu do Neguebe para Betel. Na verdade, eu vou ler ali do versículo 1, para ficar mais fácil a compreensão. Abraão subiu do Egito para o Neguebe, levando sua mulher e tudo que tinha. E Ló o acompanhava. Abraão havia ficado muito rico em gado, prata e ouro. Em suas jornadas, subiu do Neguebe para Betel, até chegar ao lugar onde havia armado sua tenda anteriormente, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que havia feito, e ali Abraão invocou o nome do Senhor. Então Abraão, ele andava nesse constante movimento. Ele montava uma tenda, ele desarmava essa tenda, mas onde ele passava, ele levantava um altar ao Senhor. Esse armar e desarmar tenda significa os inícios e finais de ciclos. São ciclos. Abraão, ele entendia que ele estava em constante movimento. Só que ele não só armava e desarmava tendas, ele também levantava altar ao Senhor. Então todo lugar que ele passava, tinha ali um altar levantado para o Senhor. Então, quando a gente entra nesse alinhamento com Deus, né? Quando a gente está alinhado com Ele, Deus, ele faz. Só que, às vezes, a forma como Deus vai fazer é um pouco, às vezes, desconfortável. Eu falo por experiência própria também, porque nos últimos tempos eu passei por várias experiências, né? Eu passei por transições de lugares, inclusive uma dessas transições foi o ministério que eu congregava, e quando eu tive que transicionar, porque Deus me empurrou, né, para esse novo tempo, eu não entendi ainda sobre isso, e foi aí a minha virada de chave, foi aí que Deus começou a me ministrar sobre isso, sabe? Mas antes dessa transição, Deus estava me avisando há um bom tempo, ou seja, muitas vezes, antes de Deus fazer uma mudança na sua vida, Ele vai te avisar. Ele vai te mostrar. Ele vai falar com você, sabe? Então, Deus, durante aquele ano, né, foi o ano de 2024, a minha transição foi de 2024 para 2025, né, foi em 2025 a minha transição de ministério. O ministério que eu falo é placa. E não só essa transição, como outros também que foram acontecendo, né, o local que eu moro, né, a geografia, trabalho, tudo. Deus cuidou de cada área e vem cuidando de cada área da minha vida e creio que da sua também. O que antecede antes desse movimento de Deus, espiritualmente falando, são umas dores de parto. Você vai sentir um certo desconforto por dentro. Muitas vezes você vai tá assim com algo dentro de você que você não sabe explicar o que é, um desconforto, algo que você não sabe explicar, mas tá ali, sabe? Mas tá ali dentro, te causando aquele certo desconforto, ao mesmo tempo, você também pode sentir uma sede insaciável de querer buscar mais a Deus, de querer entender aquela situação, uma sede por Deus, de querer buscá-lo cada vez mais. Outro sintoma também, ele começa a afastar pessoas da sua vida. Muitas pessoas começam a sair da sua vida e até você mesmo começa a ter o discernimento que aquela pessoa ali já cumpriu um propósito, porque às vezes, gente, não é fazendo acepção, mas às vezes tem pessoas que vão passar na nossa vida somente com um propósito, sabe? É por um propósito. Um propósito, encerrou aquele propósito, aí Deus agora vai te apresentar outras pessoas. Quando começa, um dos sinais é quando você começa a entender que aquela pessoa você já cumpriu o seu propósito na vida daquela pessoa e aquela pessoa já cumpriu o propósito dela na sua. Então não tem mais aquela afinidade, não tem mais aquele vínculo. E Deus, ele começa a fazer isso, Deus, ele começa a romper o vínculo e começa a te separar. Começa a te separar, porque você agora vai entrar numa nova fase. Você agora vai entrar num novo nível, uma nova estação. E cada vez que Deus vai te levando para um novo nível, um novo ciclo, é uma nova fase que você está subindo, um novo nível que você está subindo em Deus. Quando ele encerra um, ele te leva para outro.
E quando você vai para esse novo lugar, para essa nova temporada, esse novo ciclo em Deus, muitas vezes você vai ficar perdido. Foi assim comigo. Você vai ficar sem saber, parece que as coisas, nada tá fazendo sentido. As coisas estão fora do lugar, mas é Deus realinhando tudo. Sabe quando uma casa, você tá fazendo uma limpeza numa casa e você tem que tirar os móveis dessa casa para poder ajustar ali, limpar tudo, e depois você vem colocando cada coisa no seu lugar? Então, é assim que Deus faz conosco. Depois que essa fase se encerra e ele te empurra para esse novo ciclo, as coisas parecem que estão fora do lugar. Ao teu redor, tu olha e tá tudo normal. Gente, é impressionante como o espiritual, ele é incrível. Incrível e assustador ao mesmo tempo. Tu olha ao redor e tu vê e tu fala assim, meu Deus, mas tá tudo normal. Eu vou ligar a luz porque tá ficando escura que já eu estou no quarto. E, meu Deus, cadê? Vigi? Tá, peraí. E aí tá ficando já escuro. E eu não quero, né, que vocês me enxerguem no escuro aí. Então, gente, tu olha ao redor e tu vê tudo comum. Parece que tá a mesma coisa, assim, nada mudou. Mas, por dentro, assim, aquela sensação de que as coisas tá tudo desencaixado. É você se adequando a esse novo lugar. Se adequando a essa nova estação. E aí Deus, ele começa a trabalhar dentro de você. E sabe uma coisa que eu aprendi? Quando eu passei por essa transição, em 2024 para 2025 ali, no ano de 2025, eu aprendi muita coisa nova. E eu aprendi muita coisa. Deus fez uma metanoia na minha mente. Deus fez uma metanoia, uma transformação na minha mente sobrenatural. É como se ele tivesse tirado meu cérebro, colocado outro, que eu não me reconheço mais. Olhando lá atrás, eu não me reconheço mais. E às vezes é para isso, sabe? Às vezes ele quer te ensinar algo novo, quer te apresentar outras pessoas para que você aprenda outra coisa. E você não se reconhece mais. E eu aprendi, sabe? Aprendi muita coisa. No início, assim, quando eu passei de 2024 para 2025 ali, quando começou a acontecer, a única coisa que eu clamava a Deus, não vou dizer única, né? Que eu posso ter pedido outras coisas, eu posso estar mentindo. Mas uma das coisas que eu clamava muito a Deus é para que eu estivesse no centro da vontade dele e para que tudo aquilo que estava acontecendo na minha vida fosse ele. E que se eu estivesse fora da vontade, que ele me reposicionasse de volta. Porque o temor que estava dentro de mim é de eu estar fazendo algo que estava desagradando ao meu pai. Eu não queria ficar longe do meu pai. Eu não queria ficar distante do meu Deus. Então, eu orava, Deus, não me deixa estar tomando decisões erradas. Não me deixa estar fazendo errado isso. Não deixa com que isso seja algo fora da tua vontade. Não deixa com que isso seja algo que esteja acontecendo fora do centro da tua vontade. Por quê? Porque foi o ano de 2024, Deus falou pra mim que iria fazer aquilo, né? Porque ele já me conhece, ele sabe que eu tenho esse temor em estar fazendo algo que não é do agrado dele. E eu sempre oro. Antes de qualquer decisão, gente, seja lá qual for, eu sempre oro. Eu nunca tomo decisões assim, de qualquer jeito. Eu oro. E não é uma oração, não é uma decisão que eu tomo assim de imediato. Eu tenho que orar ali, né, sei lá, alguns dias para poder tomar essa decisão. Por quê? Porque foi uma coisa que eu aprendi por causa de uma situação que eu vivi lá atrás, que me ensinou. Deus usou a vida do meu marido para poder nos transicionar. Foi uma decisão dele, mas que Deus colocou a decisão no coração dele. Porque eu não tinha pra onde correr. Porque Deus fazendo. Olha como Deus é estratégico, minha gente. Olha, sério, às vezes eu fico aqui em casa rindo sozinha, porque eu falo, Deus, o Senhor é muito engraçado. Gente, vocês. Eu não sei, assim, ó. Eu não sei como expressar, né? Mas Deus, ele é engraçado. Deus é muito engraçado. O Espírito Santo, ele é engraçado. E eu fico rindo com ele sozinha. Eu fico rindo porque a forma como ele age, a forma como ele faz as coisas, na hora tu não entende nada, mas depois tu olha e fala assim: eu não acredito que o Senhor fez isso. Aí tu olha e fala assim, ah, foi assim, né? O Senhor fez, o Senhor é bem assim. O Senhor é o Senhor. Então, o que que ele fez? Ele colocou a decisão no coração do meu marido, porque eu não tinha pra onde correr. Eu tinha que ir. Eu ia, entendeu? E foi assim. Então, as outras coisas foram diferentes, foram de forma diferente. E foi assim, gente. Deus, ele é, assim, soberano, maravilhoso, sabe? Essa questão de tenda, armar e desarmar tenda, ciclo, início, fim, nova estação, é muito real. É muito real. E tudo é para o nosso bem e para o cumprimento daquilo que ele nos chamou para fazer e exercer em cima dessa terra. Cumprimento do nosso propósito, cumprimento do nosso chamado. É para isso. A gente só precisa crer, acreditar, confiar nele, confiar que a próxima fase é bem melhor, porque uma prova disso é quando o povo estava lá, o povo do Egito, onde Deus envia Moisés para libertar aquele povo, e durante o deserto ali, eles estavam indo rumo à promessa deles, né? Para entrar na terra prometida. Porém, no meio do processo ali, no meio do caminho,
houve muitas murmurações, o povo não estava entendendo o que Deus estava fazendo, por mais que Deus estivesse enviando vários sinais, operando milagres, sinais, prodígios e maravilhas no meio daquele povo, né, tendo uma coluna de fogo, uma nuvem guiando eles, uma coluna de fogo para aquecer a noite, Deus abrindo o mar para aquele povo passar. Então foram muitos sinais enviados por Deus. Mesmo assim, o povo escolheu, né, criar ídolos, o povo escolheu se afastar de Deus, murmurar, reclamar, e não, teve muitos que não entraram na terra prometida. Então, meu irmão, minha irmã, ó, entenda, confie apenas. Muitas vezes Deus não vai dar muita explicação, tá? Que é para isso mesmo, que é para poder testar a nossa fé. Deus muitas vezes não vai falar muita coisa. Ele não vai dar todo o roteiro, mostrar tudo. Ele não vai dar. Comigo foi assim, eu ficava, Deus, não sei o que, não sei o que. E aí Deus, ó, silêncio. E ali era o momento onde a minha fé estava sendo testada, para ver se de fato eu iria crer nele, né? Então, ter fé e acreditar, porque Deus já deixou a sua palavra aqui para nós. Então, a gente já tem uma instrução aqui, a gente já tem já o básico não, tá repreendido. Tudo que a gente precisa, nada de básico, é tudo que a gente precisa, é a palavra dele. Eu espero do fundo do meu coração que Deus possa conduzir vocês por todo o caminho, que você possa entrar na sua terra prometida também, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que você fique com ele e você permaneça com ele, tá bom? Então Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.